Olá, a paz seja com você e toda a sua casa, que o Eterno Criador abençoe você que é inscrito no nosso canal, você que está passando por aqui, volta e meia e vendo os nossos vídeos, e que o Eterno abençoe você também que vai receber esse vídeo através de um amigo, de alguma forma você que está vendo seja abençoado pelo Eterno Criador, Yahuwá. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez acompanhado da minha esposa, Mariane. Shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo. E hoje nós vamos entrar dentro daquilo que muitos estavam esperando, o livro de Apocalipse ou Revelações. O que você vai ver nesse vídeo? Nós vamos falar sobre os grupos religiosos que existiam na época de Yahushua e também seguiram após ele, depois da ascensão dele e o trabalho designado para os seus discípulos. Nós vamos identificar os personagens do livro de Revelações. Nós vamos iniciar pelo capítulo 1 e nós vamos mostrar para vocês uma forma, aliás, já mostramos em outros vídeos como melhorar o verso, usando um programinha para entender um pouco aqui no caso do grego, e aí vai ficar mais fácil identificar a revelação e vocês vão perceber que fica mais nítido, né, mais compreensível os termos utilizados, o texto aplicado e para quem se aplica, tá certo? Então nós vamos começar aqui falando sobre o tipo de influências, os grupos que influenciavam todos os discípulos e todos os povos daquela época. Vocês tinham os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os herodianos, os samaritanos, os essênios, os zelotes, os publicanos, uma vez que cada um com sua particularidade, né? Cada um acreditava defender a sua fé, a sua verdade, como existem as denominações religiosas hoje em dia, que cada uma defende a sua fé achando estar com a pura e sã doutrina, correto? A crédito de curiosidade aqui, por exemplo, os essênios, vocês vão perceber que eram homens que achavam que viviam melhor sem as mulheres e não tinham servos, então todos viviam de uma igualdade em seu meio e cada um fazia por si e pelo próximo, né? Os essênios, né? E vocês tinham também os escribas que achavam capazes de escolher a liturgia digamos, vamos colocar para você entender os cultos da época, né? Das denominações que eles participavam, né? Nas sinagogas. Então os escribas tinham essa incumbência, essa capacidade ao ver deles, correto? E eu quero que você depois leia sobre eles, conheça melhor, que aí na hora em que você passar pelos textos do que chamamos hoje de Novo Testamento, você vai conseguir identificar, né, influências na vida e no pensamento de cada um dos discípulos. Vamos começar então com a leitura do livro de Revelações. Mariane vai ler para a gente o capítulo 1, o verso 1. A revelação de Yahushua, a qual Yahuwá lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em rapidez são necessárias acontecer. E ele a indicou por sinais, havendo enviado através do seu mensageiro a seu servo Yohanan, João. É com rapidez que irá acontecer a revelação dada aqui. Correto? O texto é muito claro. O que nós procuramos fazer? Não pode estar sem ter harmonia com a Torá. O texto não pode ficar fora da harmonia, porque senão é uma nova crença, é uma nova fé e não tem nada de novo. A diferença é que, por ser já um texto no grego, né, o que nós temos, assim, digamos, o acesso, quando você melhora os versos, você procura aplicar o significado da palavra bem voltado para a intenção da Torá. Então não tem outro personagem aqui. Jesus não cabe na revelação, certo? Não é revelação de Jesus, porque Jesus é um personagem latino, correto? Europeu branco, né? Que ele vem da tradução grega para o latim. Ele não é o personagem central do livro de Revelações.
para quem já estudou a Torá, para quem conhece bem do santuário, para quem já viu os livros dos profetas maiores e menores da antiga aliança, vamos colocar assim, você percebe que não é o mesmo personagem. É que as traduções que nós temos hoje em mãos, que já passou por várias tradições e traduções, então levou bem para um Jesus cristianizado como personagem, mas não é. O personagem aqui é Yahushua. E quando fala aqui que as coisas que em rapidez são necessárias acontecer, nós entendemos que é a partir de um ponto, de uma data, que foi a data que foi revelada, e o Apocalipse ele é contínuo, certo? Ele não começou e parou, não, ele é contínuo, né? Então existe uma profecia contínua, né? Mas que começou exatamente no momento que deu a revelação. Aqui não está falando assim, daqui não sei quanto tempo vai começar a cumprir. Não, aqui está dizendo que com rapidez vai começar a cumprir as coisas. Então, para mim falar assim para vocês, não, o Apocalipse já cumpriu por completo. Não cabe. E falar assim, não, o Apocalipse vai cumprir tudo agora no futuro, também não cabe. Porque senão eu vou deitar por terra aquilo que o Salvador falou. Aquilo que ele revelou para o mensageiro, e o mensageiro passou para Yohanan. Então, se isso foi revelado há 2000 anos atrás, mais ou menos aí por aí, a gente entende que já tem 2000 anos de cumprimento de toda essa parte aqui, né, da revelação de Yohanan e também de alguns profetas que foram revelados, que também casa com algumas revelações que Yohanan obteve, né, que é um complemento. Aquilo que alguns profetas tiveram no passado, muitas das coisas que também eram futuras, foi também revelado para Yohanan e começou então a se cumprir a partir desse momento, até os dias de hoje. Verso 2. O qual testificou a palavra de propriedade de Yahuá, o testemunho de propriedade de Yahushua, ungido e tudo o que viu. Então, o Eterno, toda esse testemunho dado de Yahushua para Yohanan, provém do Eterno, é óbvio, né? Mas é dado realmente diretamente ao ungido e a tudo que o ungido viu. Então ele vai revelando aqui, o verso 3. Bem-aventurado aquele lendo, aqueles ouvindo as palavras dessa profecia e preservando e obedecendo as coisas nela tendo escritas, porque o tempo vizinho. Agora, né? O tempo está aí, do lado. Vizinho, do lado, Yohanan, as 7 assembleias que na Ásia. Graça e paz convosco, provenientes de junto daqueles sendo, e que era, e que vindo, e provenientes de junto dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. O texto aqui que nós estamos lendo não fica com uma concordância boa, a gramática dele não fica bem aplicada para a nossa língua, né? Porque nós excluímos tudo aquilo que foi ajustado para melhorar, aquilo que nós encontramos dentro do texto para melhorar a gramática para a nossa língua, para não dar ideia para outro sentido, correto? Então aqui, a revelação, praticamente dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, de Revelações, é para as igrejas da Ásia, correto? O povo, ele estava ali naquela região, né? Os grupos que precisavam de orientação para não se perder em meio ao tradicionalismo da época, eles estavam localizados na Ásia. O grupo que precisava de receber essa revelação, correto? Eram congregações messiânicas, eram pessoas que se converteram à fé e eles estavam numa localização onde havia muito paganismo. Isso. Todas essa geografia desses lugares, dessas cidades, na verdade, que ficavam na Ásia, elas tinham como fé o paganismo. E não tinha internet como hoje, para confundir a cabeça, porém o paganismo estava solto, né? Então é bom identificar aqui que junto com Yahushua, né, o ungido, o que tem ali? Né? Nós temos, aliás, diante do trono do Criador, nós temos 7 espíritos que estão diante do seu trono, correto? Mariane vai ler o verso 5.
E provenientes de junto de Yahushua ungido, a fiel testemunha, o primeiro, nascido proveniente de entre os mortos e o soberano dominador sobre os reis da terra, aquele nos havendo amado e no seu sangue nos havendo banhado, todo o corpo para longe dos nossos pecados. Então, Yahushua, ele é o ungido, a fiel testemunha. Ele é, segundo o texto aqui, o primeiro nascido proveniente de dentre os mortos, certo? E através do seu sangue nós fomos banhados e os nossos pecados foram, como que eu posso dizer a você? Ontem eu e a Maria nós estávamos conversando em relação a isso e a gente chegou na leitura novamente da Torá, na parte em que os espias retornam após 40 dias da terra prometida, e só Josué e Caleb, vou colocar assim para você entender, só eles apoiam a ideia que o Criador colocou de que aquele era o lugar. O resto do povo se rebelou, certo? Aí ela fez a seguinte pergunta: mas o sangue colocado nos umbrais das portas não tinha já salvo aquele povo? Por que o Criador consumiu todos eles no deserto? É óbvio que é assim que funciona. Não é porque o sangue foi derramado por mim e por você, digamos assim, que nós já estamos completamente salvos. Toda aquela nação, quando você lê ali a Torá, você vai perceber que o Eterno diz assim: olha, vocês vão voltar caminho ao deserto e vocês vão perecer durante 40 anos, cada dia por ano, 40 dias de espia, 40 anos perecendo. E só Josué e Caleb daquela geração que entrou dentro da terra prometida, correto? Então, o fato de você acreditar que o sangue do Cordeiro foi derramado por você, representando perfeitamente o Pessa, não diz que você vai viver do jeito em que você achar melhor. Não garante. Ele não te garante salvação nenhuma, muito pelo contrário. Te dá a oportunidade de ficar livre da morte, correto? Mas agora você vai escolher sobre qual rei, sobre qual estrutura de comando você vai viver, correto? Mariano vai seguir aqui, você vai entender melhor isso. E nos fez reis e sacerdotes para Yahuá, Pai seu. A ele glória e poder pelos séculos dos séculos, assim seja. Olha, o João está dizendo aqui que fez reis e sacerdotes para Yahuá, o Pai, né? Então, nós colocamos lá no livro de Daniel, quando nós estávamos fazendo a leitura para vocês, nós colocamos que é chegado o tempo, e nós mencionamos a vocês que havia já uma situação cumprida ali em Daniel 7, onde ele vê o ungido sendo levado em uma nuvem diante do Criador, e foi dado a ele poder e glória, tá certo? Se você segue uma tradição que exclui o ungido, vamos colocar assim, que é a melhor forma de identificá-lo, se você escolhe, você vai excluir o livro de Daniel, como a maior parte dos judeus hoje em dia que não são messiânicos fazem, correto? Segue, Maria. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e também aqueles que ele traspassou. E todas as tribos da terra se baterão nos peitos em pesar por causa dele. Sim, assim seja. Olha, não foi fácil melhorar esse verso aqui. O tradicionalismo cristão coloca que na vinda dele, aqueles que seriam, que traspassaram ele, o que é traspassar? Quando você procura o significado disso, é uma coisa que passa de um lado para o outro. A gente poderia colocar aqueles que traspassaram a mão, né, os pés, mas a melhor tradução aqui
no grego, não tem como ser diferente. A tradução ela fica assim, correto? É lógico que o tradutor ele pode melhorar para dar a intenção de que aqueles que traspassaram ele serão ressuscitados naquele momento oportuno da vinda dele para ver ele vindo em glória. Isso não tem respaldo bíblico. Só há duas ressurreições, correto? Então o texto aqui, claro, diz assim: e todo olho verá, e também aquele que ele traspassou. E Yahushua traspassou quem? Quem será ressuscitado por ocasião da vinda dele são todas as pessoas que, como a minha esposa lembrou quando nós estávamos fazendo esse estudo aqui, são as pessoas que foram traspassadas no Pessa. O Pessa, dentro da Torá, é a revelação que demonstra os que foram traspassados na situação do pecado revelado ali acima e em conformidade com a Torá, correto? Porque os camaradas vão vir, vai ser ressuscitado. Como é que isso ia acontecer? Correto? Essa palavra transpassar, ela tem um significado, se for pesquisar, está escrito assim, passar adiante de. Sim. E reticências. Então você percebe que é algo que passa, né? A palavra pessa no hebraico, né, tem como significado também passagem, passar, né? Então, quando a gente lê aqui que Yahushua traspassou, ou seja, todos aqueles a qual ele traspassou. Então, o que significa? Yahushua traspassou quem? Através do que ele traspassou? De onde para onde? Então, o texto não tem lógica. Se só haverá duas ressurreições, a de justos e injustos, então, se você entende que os que traspassaram ele vão ser ressuscitados por ocasião da vida dele, aumenta uma ressurreição. Porque esse povo vai ser morto de novo e depois ressuscitado de novo para o dia do juízo final. Não tem lógica. Não tem lógica, correto? Então, nós não queremos aqui aplicar o que o texto não tem. A melhor tradução, a forma que nós encontramos aqui, aqueles que ele traspassou, certo? Que serão ressuscitados por ocasião da vida dele, né? Você tem lá uma identificação muito forte disso no livro de Daniel, e você tem uma identificação também muito forte dentro do contexto da Torá, representando a marca da fronte e da mão. Quando a gente termina de ler o verso aqui, que fala assim, ó, e todas as tribos da terra se baterão nos peitos em pesar por causa dele. São outras pessoas. Não são, não vão ficar pesarosos aqueles que identificaram o verdadeiro cordeiro e que receberam o sinal na fronte e na mão. Verso 8. Diz o mestre, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim, aquele sendo e que era e que vindo o Todo-Poderoso. Diz o mestre, eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, aquele sendo e que era e que vindo o Todo-Poderoso. Certo. A aplicação aqui se refere ao mestre que está revelando, que é traduzido na maioria das Bíblias como Senhor, dentro do contexto do cristianismo. Então esse mestre aqui é o mestre de João, é a pessoa que João identifica, né, dentro do contexto, até está em algumas Bíblias em vermelho, correto? Verso 9. Eu, João, estive na ilha por causa da palavra de Yahweh e por causa do testemunho de propriedade de Yahushua ungido. Eu fui tomado no espírito no dia do mestre e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, no dia do mestre, Yohanan estava na ilha, né, por causa da palavra do Criador. Então ele foi tomado pelo testemunho dado por Yahushua ungido, tá? E qual que era o testemunho? Dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve para dentro de um livro e envia às 7 assembleias que na Ásia,
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falou comigo, e havendo-me virado, vi 7 castiçais de ouro. Então, Yohanan identificou aqui no texto a orientação que Yahushua deu para ele, para quem que era para escrever as cartas. Quando ele se vira para ver, ele vê, além do que ele revela lá em cima, um pouco anteriormente, ele vê agora os 7 castiçais de ouro, certo? E o que mais, Mariana, em verso 13? E no meio dos 7 castiçais, semelhante a filho do homem, tendo-se vestido até os pés, e tendo sido cingido ao redor dos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça os cabelos brancos como se a lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Ele está identificando aqui um semelhante a filho de homem, correto? O texto coloca assim: essa pessoa, né, vestida até os pés, cor de cabelo, certo? E todas as suas características. Dá mais aqui no verso 14. Aliás, 15, né? Isso. E os seus pés semelhantes a metal precioso, como se tivessem sido incandescidos numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Águas, né? Interessante isso aí. Águas. E tendo na sua mão direita 7 estrelas, e proveniente de dentro da sua boca saindo uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto como o sol resplandecente na sua força. Que visão, né? Coisa de filme, coisa de ficção científica, vamos colocar assim, que hoje as gerações atuais estão acostumadas a ver, talvez numa propaganda, num filme ou alguma coisa parecida. Mas tem muita simbologia aí também. Isso. Agora, para nós que conhecemos, estamos procurando conhecer melhor a Torá e suas revelações, nós vamos ver nos estudos futuros aqui do livro de Apocalipse o significado de cada uma dessas situações. Mas eu quero que você venha a se ater a todas essas características que são encontradas no personagem que Yohanan viu semelhante a um filho de homem ali. Ele carrega todas essas características e você não encontra essas características reveladas dentro do contexto cristão, porque essas características para Jesus tem uma conotação simbólica diferente do que Apocalipse revela, correto? E João, então, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o vivendo fui morto, mas eis aqui estou vivendo para os séculos dos séculos. Assim seja, e tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que viste, e as que são e as que estão para acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste sobre a minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são mensageiros das 7 assembleias, e os 7 castiçais que viste são 7 assembleias. Pronto. Fecha de forma extraordinária a primeira parte do livro de Revelações. Quem são as 7 estrelas? São 7 mensageiros, correto? Então, a palavra mensageiro, ela identifica alguém que carrega, que leva a mensagem. É muito diferente de anjo, né? Quando você, por exemplo, Yahushua, ele pode em algum momento do contexto da escritura ser considerado um mensageiro. Um profeta pode ser considerado um mensageiro. Então a palavra melhor aplicada aqui não é anjo, tá? É bem verdade que é essa figura que você tem na sua mente. É um ser celeste que representa o quê? A própria palavra diz aqui, ó, as 7 estrelas são 7 mensageiros, digamos assim, para que você entende hoje como anjo, né? Das 7 assembleias.
que essas 7 assembleias representam os 7 castiçais. Os sete mensageiros, eles são designados para poder entregar as cartas às 7 assembleias, que são os 7 candeeiros. Então, os candeeiros, ou conhecido como menorá no hebraico, né, que são que possuem 7 braços, são representados por essas comunidades messiânicas aqui. Então a gente precisa se atentar para esse detalhe aqui, porque lá na frente, no livro de Apocalipse, vai entrar um detalhe muito profundo e revelador em relação a isso aqui. Que muita gente não se apercebe disso e faz uma confusão ali. Nossa, é terrível. Tá. Nós assumimos um propósito a partir dos últimos vídeos, estavam ficando longos, né? Algumas pessoas estavam dizendo assim, olha, eu tenho um pouquinho de dificuldade para compreender, né? Porque é muita informação num vídeo só. Então nós vamos devagar e nós vamos concluir esse capítulo 1 por aqui e nós vamos comentar com vocês, fazer uma conclusão agora. E eu gostaria que você, né, depois, se você puder rever, abrir o livro na sua casa, tentar encontrar, ler com as visões da Torá, para que você compreenda melhor. Pesquisa a respeito do mapa, nos mapas, né? A gente tem acesso à internet hoje, vai ver a localização de onde ficavam essas congregações messiânicas, né? E quando o Yohanan e João, né, conhecido como João, ele tem a visão do ungido, aquele que se parece com o filho de homem, ele fala que ele dá muitas características dele, e uma das coisas que ele fala é que ele tem uma espada saindo de sua boca. A espada a gente entende que é a própria palavra, né? A própria palavra sai da boca dele, que é a verdade, revelada, né, através do Pai para o Filho e do Filho para todos nós, né? Agora, dessa nova comissão formada por Yahushua, você não encontra nesse momento aqui uma situação de um profeta indo revelar ao seu povo. Por quê? A situação aqui é outra. Você tem um povo disperso e você agora encontra, sempre teve, né? Você vai ler lá no livro de Daniel, você vai ver que Daniel, a revelação era levada para Daniel através de um mensageiro. Tem até aquela situação curiosa que ele não conseguiu passar, né? E teve que vir um mensageiro mais, vamos dizer assim, capacitado, né, em poder para passar por ali. Então, da mesma forma agora, cada anjo tem a responsabilidade à sua congregação, correto? Cada mensageiro, melhor assim dizendo, tem como responsabilidade a sua congregação para revelar. Por quê? Porque cada local dessas 7 igrejas aqui, representada pela menorá, cada local tinha as suas particularidades e estavam enfrentando dificuldades do local ali, e devido à idolatria, ao paganismo que estava tentando torcer o contexto que havia sido revelado pelos comissionados de Yahushua, que ele deixou para levar as verdades dele adiante. Então você precisa de entender isso de uma forma bem clara, tá? De que agora o contexto muda. E através dessas congregações da Ásia é que hoje nós temos a palavra em mãos. Isso. Porque a partir delas foi espalhada para o restante do mundo, as gerações, e hoje nós temos a Bíblia. Então, toda vez que for estudar, leve em consideração o tradicionalismo, o contexto para quem foi revelado, quem está revelando. Isso é muito importante para você se localizar. E nós vamos ficando por aqui. Que o Eterno abençoe você e sua casa e aplique o estudo, correto? Eu vou voltar a dizer, não tente, você só vai tentar compreender o Apocalipse se você já estudou bastante a Torá, correto? Sim. E os profetas, o Taná, que eles chamam de Taná, correto? Porque senão fica muito difícil compreender o Apocalipse. A simbologia, ela casa com muita coisa que está aqui atrás, né? Isso, tá? E é por isso que no próximo estudo nós vamos agregar as duas coisas. O livro de Revelações
e os outros livros que foram escritos antes, para nós não corrermos o risco de tentar interpretar aquilo que já está claro. Por nós mesmos, né? Mas a própria palavra se interpreta. Forte abraço, fiquem com o Eterno. Shalom.